Bom, a gente está hoje pela manhã meio que inaugurando uma nova dinâmica. Estou sem o púlpito aqui, eu estou experimentando esse ambiente, né, de estar falando com quem eu não vejo e ser lido por quem não me conhece. A gente está aqui recebendo a agradável visita da Alessandra, que é vizinha nossa. Prazer, viu, Alessandra? Deus lhe abençoe. Nós temos aqui alguns irmãos espalhados, temos muitas cadeiras vazias e quero estimular você, membro da igreja ou não, você que nos visita, você que nos visita aí com a sua assistência, venha à comunidade, vamos nos conhecer, estarmos juntos e vamos vencendo esses temores, essas inseguranças e guardando, é claro, a devida segurança nas suas ações, como eu as faço, você também deve fazê-las. Mas esteja certo, eu volto a dizer, o ambiente aqui de Jacarepaguá é muito mais arriscado. Você ir ao supermercado com aquelas centenas, dezenas de pessoas concentradas, você se expõe muito mais a estar no culto pela manhã, no domingo. Esteja certo disso, tá bom? Entretanto, se você continua se sentindo inseguro para vir domingo, relaxa, adore ao Senhor aí na sua casa, fique à vontade. Mas eu estimulo você que está assim meio titubeante, meio que experimentando um pouco esse encorajamento, eu estimulo você. Vamos vencendo esses receios, vamos estar na casa do Senhor, vamos adorar o Senhor, beleza? Eu quero falar com você hoje, continuar a falar com você sobre a vida do profeta Jonas. Você que esteve conosco domingo passado, você deve ter acompanhado, e eu disse que continuaria a falar da vida do profeta Jonas. Vamos todos ficar de pé, você que está aqui no santuário, fica de pé, você que está em casa, fica de pé, eu quero orar com você. Ou você ajoelha, ou você fica de pé, e se você não puder fazer um dos dois, é claro, fique sentado. Mas vamos orar, vamos fazer esse clima de integridade, interesse, você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui no santuário, vamos todos juntos, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai do céu. Senhor, nós te rogamos que a tua boa mão e o Senhor que todas as coisas conhece, que o Senhor possa falar a mulher e ao homem nesta manhã, te rogamos assim, por Jesus teu Filho. Amém. Beleza? Pode sentar? Bom, você desavisadamente pode achar que eu milito ou que eu tenho uma implicância com a psicologia. Não sei se você sabe, eu sou psicólogo. Não tenho uma implicância, mas eu quero voltar a estimular você a acreditar no poder da oração. Eu quero estimular você a voltar a acreditar no poder da oração. A oração, ela é curativa, ela é detonadora de correntes, de grilhões, de aprisionamentos. Jesus não só ele orava, como ele aconselhava sistematicamente as pessoas a orarem. É possível que o que você faça não seja a oração. É possível que sequer você conheça o que é orar. Isso é possível. É possível que o que você chame de oração, oração não seja. É possível que o que você chama de oração, oração não seja. É possível que o que você chama de oração seja apenas um momento e um espaço do seu tempo, quiçá que tempo é esse, em que você apenas registra os seus desejos, as suas pretensões. E eu quero provocar você a pensar que a oração, a última coisa que importa são os seus desejos. Na oração, a última coisa que importa são os seus desejos. Seus desejos conclusos, seus desejos concluídos. A oração é um lugar onde a gente começa a interiorizar-se para aprender do Senhor o que o Senhor deseja para nós. A verdadeira oração é a oração que procede do Pai, e a gente tem uma figura inspirativa para a gente ilustrar isso. É aquele dramalhão de Jesus no Getsêmani. Aquilo ali é oração. Aquele dramalhão dele, ele pede os discípulos para ficarem com ele, os 3 de sempre, e os caras dormem, e não adianta, a oração é um lugar singular, é um lugar de solidão, um lugar que ninguém está por você, e não é diferente com Jesus, e chega lá e o evangelista relata a oração dele. Eu não quero, sabe, a minha vontade reluta com a tua vontade, há uma tensão dentro de mim,
essa situação que eu estou para viver, ou essa situação que eu estou vivendo. Isso é oração, essa perturbação, essa tensão, esse fight, essa briga interna entre o que eu desejo e o que o Senhor deseja. E ao final, ele diz, entretanto, me ajuda, Pai, me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda a fazer a tua vontade. A oração é um lugar de fazer a vontade do Pai. A oração é um lugar onde nós precisamos fazer a vontade do Pai. Quero estimular você a um lugar de oração. Quero estimular você. Qual é a sua identidade? Você continua a acreditar na oração? Você acredita na oração? Bom, eu disse para você que não leria domingo passado o texto de Jonas e vou me manter nisso. Eu não vou ler o texto de Jonas, mas eu quero estimular você a fazê-lo em casa. Quero estimular você a desenvolver essa leitura em casa. Tenho sabido que pessoas estão aprendendo a ler o texto e começaram a ler o texto, interessadas no texto a partir das mensagens que têm ouvido, e eu quero pensar com você sobre a semelhança do profeta Jonas. Como somos semelhantes ao profeta Jonas. Eu quero começar por aí. A primeira coisa que explorei domingo passado, Jonas, filho de Mitai. Jonas tem uma história. Eu tenho certeza que a igreja perdeu em muito, a igreja, o discurso, a profecia, o ambiente comunicacional da igreja, perdeu em muito porque abrimos mão da importância antropológica, e que é um dos absurdos mais absurdos que eu posso, infelizmente, admitir. A igreja perdeu a perspectiva antropológica, eu já vou falar disso. Ela perdeu essa perspectiva antropológica, a perspectiva humana, das pessoas serem quem são. Eu fico pensando, e isso que eu chamei você domingo passado para pensar comigo, Jonas fugiu, tá bom, faz uma pergunta, por que ele fugiu? Existe uma história, eu e você e todos nós temos uma história. Eu e você estamos aprisionados, somos escravos da nossa experiência. Nós respondemos a Deus a partir do lugar que estamos existencialmente. Não adianta a gente ficar remarcando e revisitando a ideia de querermos ser o que nós não somos. Nós queremos ser o que nós projetamos. Pode ser que isso ocorra, mas a minha pergunta e o meu desejo é que você tire uma foto agora. Quem é você agora? Eu estou tirando a foto do Jonas agora. Por que ele foge? Que ser é esse? Que humano é esse? Que drama é esse? Que olhar é esse que ele tem de Deus e de si e dos outros? Que ele reage ao chamado de Deus fugindo. Isso que eu tenho interesse. Como você é, qual a sua história, como você lida com as coisas, como você reage ao chamado. Eu recebi uma ligação por conta dessas provocações que fiz domingo passado e eu achei interessante, porque essa coisa de falar com quem você não conhece, quem não te conhece, é complicado, né? Porque você pode ser lido por uma palavra para o bem ou para o mal, né? Nesse exemplo que eu estou lhe dando, que eu vou lhe dar, infelizmente eu fui lido para o bem. Ela não se contentando, ela fez contato comigo e ela marcava isso e ela se sentiu extremamente desafiada. É muito interessante, numa frase que foi dito, como você reage ao chamado de Deus, a partir do que você é. Não foi você, não, eu sei. Foi outra pessoa, que talvez você tenha se identificado também, acho que é você, né? Não. Como você reage ao chamado? Você vai sempre reagir a partir do que você é, não a partir do que você gostaria de ser. E isso que eu estou tentando estimular você, fazer uma antropologia. A igreja perdeu força no seu discurso porque a igreja não faz uma antropologia. Ela não tem paciência com a humanidade. A gente quer que as pessoas mudem. A gente quer que as pessoas se convertam, é o termo nosso. Fulano se converteu. Na nossa cabeça religiosa, quando a gente fala uma frase dessa, fulano se converteu, ela mudou. Não, mudança é processo. Mudança é processo. Direcionamento é um ato. Está aqui, ó. Eu estou virado para cá, tá certo? Eu me converto e mudo o sentido da minha existência. Mas a caminhada é processo. Eu só mudei o direcionamento. A conversão é isso, é a mudança do direcionamento.
Mas eu tenho um chão ainda para caminhar. E nessa caminhada eu vou caindo e levantando, acertando e errando, vivendo um pouco da experiência passada e desejando viver a experiência nova. A igreja não tem paciência com esse drama. Ela quer que as pessoas mudem. E ela confessa uma mudança que às vezes não existe. E essa é a primeira coisa que eu quero pensar com você. Dê e com faz toda a diferença. Eu dou o meu chocolate que ganhei de presente da Laís e do Sávio, de Dia dos Pais, dou de presente para vocês. Sávio, relaxa, que eu sei que ninguém vai conseguir responder mesmo, que eu não estou ouvindo. Chocolate eu que vou comer. É que a gente gosta muito de falar de Deus. A gente gosta muito de dizer sobre Deus. A gente gosta muito de trabalhar para Deus. Só que quando a gente fala de Deus, a gente evoca não o ser antropológico, a gente evoca o ser cognitivo, a gente evoca a racionalidade. Quando a gente fala de alguém, a gente pesquisa. Vou falar sobre Duque de Caxias, vou falar sobre Franklin, vou falar sobre Mandela, vou falar sobre Luther King. Sem que eu tenha vivido com essas pessoas, eu consigo falar com relativa autoridade sobre elas. Basta eu pesquisar, basta eu me interiorizar em leituras, basta eu vasculhar a vida desses caras por informações as mais variadas, por fonte as mais variadas, para que o que eu vá dizer seja algo bastante consistente, não seja algo tendencioso. Pois é, a gente se relaciona assim com Deus, hein? Está cheio de religioso aqui no santuário. Está cheio de religioso aí do outro lado. Toma cuidado, porque os chineses dizem que o lugar mais escuro da sala é debaixo da lâmpada. Essa semana, Deus vai me dando esses presentes, né? Ele vai formando a mensagem no meu espírito e ele vai me brindando com esses presentes. Abro o meu celular, estava lá um zap. Não é incomum esta experiência, não é incomum. É muito menos comum que você possa imaginar, mas eu tenho que admitir que não é incomum pastores me procurar no segredo da noite sem que nunca admitam que me procuraram. E sem que nunca as pessoas imaginem que eles me procuram. Não é incomum, ainda que não seja tão frequente. E essa vez não foi diferente. Tá? Meu zap está lá, mensagem de um pastor, preciso falar com você, com urgência. Não é comum, conheço ele, sei que ele existe, ele tem carne, tem osso, tem igreja. Mas eu não me lembro de ter partilhado sequer uma conversa com ele. E eu liguei. Afinal, urgente, né? Aí ele começou a falar. E eu de vez em quando agarro uma raiva. Eu não tenho paciência, sabe? Aí eu falei, olha só, cara, você pediu para eu te ligar? A gente está conversando aqui há 15 minutos, você já falou da sua casa de praia, você já falou da Covid, você já falou contra os mortos, você já falou... Foi para isso mesmo que você pediu para eu ligar, urgente? Aí ele riu, eu falei, não, Amaral, na verdade... Eu não posso nem dizer o drama que ele está vivendo, não é nada questão moral, mas é uma questão que, a juízo dele, a estética dele vai ser abalada diante da sua igreja se ele disponibilizar algumas crenças, algumas experiências, algumas questões que ele passa. A gente corre o risco de ser assim. A gente tão próximo da lâmpada, a gente esteja na escuridão, porque a gente fala de Deus. E eu quero sugerir a você o que parece me faltava em Jonas. Por que ao invés de falar de Deus, a gente não começa a aprender a falar com Deus? Porque para mim, quando Deus chama Jonas, eu acho que eu faria isso, sabia? Quando Deus chama Jonas, Jonas foge, lembra? Jonas foge, pega o navio, desce para Tarse, desce para Jope, pega o navio, uma cidade mercantil, uma cidade portuária, desce para Jope, ali ele pega um navio mais caro, pega o dinheirinho dele, as merrecas que ele tem no bolso, e pergunta à moça, para onde tem uma viagem mais longe que puder, distante de Jope, que meu dinheiro pague? Ah, tem aqui esse navio aí, está saindo para Tarse, então é para lá que eu vou. Ao invés dele falar com Deus, Jonas é profeta, ele sabe muito de Deus. E tome cuidado você que é religioso, porque pode ser que você saiba muito de Deus, mas que você não fale com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, acontece duas coisas muito legais. Projeta lá para mim, sabe? Tá vendo aquilo ali é o quê? Laranja, seleta, lima. Você sabe que eu entrei numa sala, Alessandra? Entrei numa sala de um consultório
Isso tem muitos anos, cara. É assim, às vezes as coisas me impactam, elas ficam dentro de mim. Eu sou muito esquecido, a turma aqui da igreja sabe, sou muito esquecido, mas eu não esqueço narrativas. Narrativas eu não esqueço. O nome é um desespero. Nome é um desespero. Eu quis chamar pelo nome, viu? Fiquei com medo de errar, por isso que eu preferi não chamar. Porque eu sou um desesperado para guardar nome. Alessandra, fica tranquila que eu vou esquecer seu nome, relaxa. Mas se você me disser uma coisa, daqui a tantos anos eu resgato o que você me disse. Eu entrei numa sala de um consultório e tinha um quadro. Cara, eu nunca mais esqueci aquele quadro. Tinha um quadro, era uma criança de uns 3 anos, 4 anos, não mais que isso, com uma faca na mão. Não, a faca não estava na mão, a faca estava no chão, ela estava sentada ao chão. A foto do quadro era esse. Uma criança sentada ao chão com algumas laranjas, não sei quantas, algumas, 5, 6, 7, sei lá quantas, algumas, e uma faca no chão, entre as laranjas, sugerindo que a criança ia pegar a faca, a foto, e duas mãos em direção mais ou menos na altura dos ombros das crianças, como se fosse intervir, notadamente da mãe, né? Claro. A foto sugeria isso, a criança com laranjas ao chão, com uma faca, e a mãe tentando intervir. Nunca mais esqueci, cara, o que estava escrito naquele quadro. Nunca mais. Deixe que eu pegue. Deixe que eu descasque. Deixe que eu chupe. E se for azedo, deixe que eu jogue fora. Nunca mais esqueci. Deixe que eu pegue. Deixe que eu descasque. Deixe que eu chupe. E se for azedo, deixe que eu jogue fora. Por que a gente não começa a aprender a falar com Deus assim? Por que a gente não começa a aprender a falar com Deus assim? Eu não quero ir para Nínive. Eu quero que você ouça o que eu estou sentindo. Eu não estou nem aí se é poderoso, se o Senhor faz, acontece, levanta, arrebenta. Eu quero que o Senhor ouça o que eu estou sentindo, porque eu quero falar com o Senhor. Eu não quero saber do Senhor, eu não quero saber sobre o Senhor, mas eu quero falar com o Senhor. E essa é a primeira coisa que acontece quando a gente começa, em vez de falar de Deus, a gente começa a falar com Deus. A gente sai da cognição, da razão, e vai para a emoção. Porque eu posso dizer a você que esse falar com Deus se chama oração. Esse falar com Deus se chama oração. E eu garanto a vocês que estão aqui no santuário, a você que está em todo canto desta terra, dessa bola azul e redonda, que quando a gente fala com Deus, 2 coisas notáveis acontecem. A primeira é que há um processo analítico em nós. A psicologia promete isso. Que você vai naquela salinha escura, ou meia luz, ou com aquela mulher ou aquele homem muito simpáticos. E a diferença da oração é que é 0,800. Na terapia tu tem que deixar uma grana. Mas é as 2 paradas. A diferença é que na oração você tem Deus te ouvindo. E na terapia você tem um ser humano que não sabe nem de si próprio, que dirá de você. Porque na oração não faz sentido você mentir. Porque, veja, você pode até mentir para o seu terapeuta. Eu vou contar uma história para você. Eu disse que eu sou psicólogo, né? Não é propaganda, não adianta nem me ligar. Acendeu a luz aqui, sabe? Não adianta nem me ligar, porque eu não atendo mais. Porque de vez em quando a galera me liga. Não atendo mais. Mas eu vou contar uma história para você, muito legal. Há muitos anos, eu posso contar isso, porque certamente não estou quebrando a ética, há muitos anos, eu tinha uma cliente, eu tive uma cliente no consultório, em que, enfim, ela chegou, ela estava comigo já há uns 2 meses, não mais que isso, não mais que 3 meses, ela chegou e ela era muito impoluta, ela era uma mulher muito alta, eu abri a porta, e ela falou assim, ela era um pouco, digamos, exagerada. Nada parecido com você, Patrícia. Você é muito, muito contida. Ela falou assim, eu estou de saco cheio. Foi a vez dela me dar boa tarde, ela falou assim, eu estou de saco cheio. Não aguento mais de mentir.
Hoje eu vim e vou falar toda a verdade. Aí eu falei, ué, deve ser verdade nova, né? Aí fui, fiz aquele ritual, dei água, sentou-se, liguei o ar já estava ligado, aquele ritual de psicólogo. Sentei lá na minha cadeira do sábio, né? Aí sentei na cadeira do sábio e ela falou assim, esquece tudo que eu te disse, porque até semana passada eu só menti para você. É possível que você, ao falar com o seu terapeuta, com o seu amigo, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos, você minta ou prive-se de coisas que você mesmo acham tão interiorizadas em você que você receia que até o seu terapeuta possa lhe julgar. Eu acho que isso é possível. Mas para Deus é impossível. Você pode até mentir para Deus, mas enganá-lo, nunca. Por isso que a oração tem uma força analítica poderosíssima. Você pode até mentir para Deus, mas você sabe que não consegue enganá-lo, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, inclusive interiormente em você. Jó chega a dizer, Senhor, contigo mora o verdadeiro poder. Contigo, Senhor, nós aprendemos a viver. E por que viver? Porque, Senhor, Tu estás no mais oculto e escondido e Tu transformas a escuridão em luz do meio-dia. Contigo, Senhor, está toda a sabedoria. É impossível se esconder de Deus. Quer coisa mais analítica do que isso? Quer coisa mais analítica do que isso? A oração ajuda você a estar diante de alguém que é profundamente conhecedor de você mesmo, mais do que você. Por isso eu acho que Jonas, ele sabia de Deus, mas ele não estava se relacionando precisamente com o Senhor. E eu clamo a você, por favor, pare de saber de Deus, mas não sem antes saber e falar com Deus. Porque a isso eu chamo de oração e isto é analítico. Por que você não diz, Senhor, deixe que eu pegue, deixe que eu descasque, deixe que eu corte, deixe que eu chupe. E se for azedo, Senhor, deixe que eu jogue fora. Eu quero que o Senhor saiba totalmente quem eu sou. E a oração, que eu acho que foi aí que Jonas se enrolou, ela não só ela é analítica, como ela é terapêutica, ela é curativa. Ela é curativa. Quem é que pode mudar o coração do ser humano? Quem é? Quem pode mudar o coração do ser humano? Quem tem esse poder na face da terra? Quem pode tirar de você as lembranças tão profundas que te escravizam, ou te manipulam, Quem pode? Quem pode assaltar os ressentimentos, as dúvidas, as angústias, as perturbações contra as quais você luta há tanto tempo? Quem pode? Eu posso lhe garantir que a oração ela é terapêutica. Lembre-se que eu disse lá no início, eu não sei se o que você faz é oração. Não sei. Porque a oração que eu estou falando, ela é terapêutica. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês. Quem é esse cara? Esse cara é um gadareno. Esse cara é um gadareno. Aliás, a gente não passa nem perto. Porque ele quebra, ele dá uns uivos, sabe? Acho que 100 demônios estão dentro dele. É mesmo, é. Vamos lá falar com esse gadareno. Vamos lá falar com ele. Vamos lá libertá-lo. Eu estou falando do poder de Jesus Cristo. A oração te dá acesso ao poder de Jesus Cristo. E essa é a primeira coisa que eu queria ver, que você visse. Projeta lá, sabe? O primeiro slide. É isso. Ao invés de você falar de Deus, manjar de Deus, saber de Deus, cada vez eu acredito menos em jogos religiosos. Cada vez eu acredito menos. Cada vez eu acredito menos. Cada vez eu acredito mais no poder da oração. Cada vez eu acredito mais na interiorização da relação com o Senhor. Cada vez eu acredito mais em estar com o Senhor profundamente e radicalmente. Cada vez eu acredito mais na oração de Jesus. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Faz a tua vontade na minha vida. Cada vez eu acredito mais nesse negócio. A segunda coisa que eu quero dizer para você, que a gente se parece muito mais com Jonas do que a gente gostaria e até mesmo a gente admite, é essa noite escura. Projeta lá, sabe isso? Jonas passa por uma noite escura. Ele é tragado por um peixe. A turma diz que esse peixe era baleia. A Bíblia nunca falou o nome do peixe. A turma diz assim, não, é que a baleia tem uma garganta, não sei se o termo é esse, né, mas tem
traqueia, uma parada pequena. Pô, cara, se Deus teve o poder de deixar um cara no ventre de um peixe 3 dias, não vai ter poder de fazer o cara passar pela uma traqueia. Pô, parece que não sabe. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Por um grande peixe. Tipo lá a maçã do Éden. A Bíblia nunca falou que a fruta era maçã. A Bíblia diz que era um fruto proibido. A turma que tem imaginação, né, quem conta um conto aumenta um ponto. A turma é de graça, né? Escreve na internet, dá enter e vai à luta. É de graça. Mas a Bíblia não fala nem de maçã e nem de baleia. Diz que é um grande peixe que engole Jonas. É interessante, olha, eu honestamente, eu acho complicado algumas coisas. Uma delas é a explicação de Jesus. Os caras estão com Jesus, Mateus registra isso, os caras estão com Jesus, e os caras pedem um sinal a Jesus. Pô, mestre, dá um sinal aí, coisa e tal. Porque os caras estavam começando a achar que Jesus era o cara mesmo, que Jesus era filho de Deus, aquela parada toda. E aí eles falaram assim, pô, mestre, Senhor, dá um sinal pra gente, ajuda a gente aí, sabe? Faz uma labareda aí, faz uma pirueta, faz um treco qualquer que convença a nossa incredulidade. Aí Jesus virou para ele e falou assim, olha, nenhum sinal vai ser dado a vocês. Nenhum sinal. Ainda deu uma dura neles. Pô, vocês conseguem definir se vai chover, se não vai chover, mete essa pala, tá? Vai chover, e o céu tá assim, não vai chover. Vocês conseguem ficar lendo a natureza? Não, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Cara, esse é um negócio que eu não sei o que Jesus quis dizer. O que ele quis dizer com isso, cara? A não ser o sinal do profeta Jonas. Sabe, você com essa tua cara de sábio teológica aí, eu não sei o que quer dizer, cara. A não ser o sinal do profeta Jonas. Alessandro, eu acho que você não volta nunca mais aqui se eu te chamar aqui para explicar, né? Então eu prefiro não te chamar, viu, Alessandro? Fica aí, relaxa. Jesus fala assim, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Quando Jesus está indo embora para o céu, assunto aos céus, tem um negócio que me chama a atenção, que os caras falam assim, quando será o sinal que você vai voltar, que essas coisas todas vão acontecer? Os caras são malandros, né? Jesus está indo embora, eles não querem ficar ali naquele sufoco, sozinhos, e eles querem saber se vai durar 1 mês, 2 meses, né? É pura malandragem. Aí Jesus manda para eles assim, cara, ninguém sabe quando essas coisas vão acontecer, o que eu preguei, a não ser o Pai. A vocês cabem sair pregando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Você pode olhar para mim, você que está aqui fisicamente, você que está aí na sua casa, em todo canto, pode olhar para mim? Eu quero lembrar a palavra de Jesus. Não jogue fora as noites escuras da sua vida. Não jogue fora se você está no ventre de um peixe desse grande. Não sinta pena de você e não se debata contra as noites escuras da sua vida. Porque as noites escuras da nossa vida trazem-nos muitas coisas impressionantemente determinantes para a nossa existência. Eu não sou masoquista e nem sou sádico. Não gosto de sofrer e nem gosto de fazer sofrer. Mas nós, seres humanos, nós somos feitos dessa constituição. Nós somos feitos dessa constituição. Eu vou ficar mais próximo da câmera para ver se você me vê mesmo. A gente não aprende em tempos bons. Eu não sou masoquista e nem sou sádico. Eu não gosto de sofrer e nem gosto de fazer sofrer. Toda vez que eu piso um desses pregos da vida, machuca, sangra e dói, e eu manco durante um tempo. Toda vez que eu ganho uma pancada, eu quedo, sofro e choro, mas eu aprendo nas noites escuras incomparavelmente às noites claras. O sábio, no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, ele chega e a radicalidade dizendo que na festa ninguém aprende porcaria nenhuma. Ninguém aprende porcaria nenhuma. Acho que ele está meio angustiado. Ninguém aprende porcaria nenhuma. Mas no velório, os homens pensam e pensam a beça. No sepultamento, os caras pensam pra caramba. E diz o sábio, ali eles refletem as tolices que eles fazem, as bobagens que eles fazem.
Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que foi engolido por um peixe e ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E eu quero tirar deste lugar, dessa noite escura de Jonas, um primeiro ensinamento, lá dentro do peixe. Lá dentro ele parou. Talvez seja a hora de você parar. Parar. A gente não percebe porque a gente não para, a gente não ouve porque a gente não para, a gente não fala porque a gente não para, a gente não conclui porque a gente não para. É hora de parar. Parar. Eu estou falando geográfica e temporalmente. Parar. É hora de parar. É hora de ouvir o som da sua voz, ouvir o som do seu espírito, ouvir o som dos seus amores, ouvir o som das questões as mais variadas, mas se você não consegue parar, física, geograficamente, temporalmente, se você não consegue parar, é muito difícil você entender, aprender e crescer, muito difícil. Jung não diz que a pressa é do diabo, diz que a pressa é o diabo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus, coisa e tal, e disse Deus, haja luz. Quanto tempo leva essa frase, sabe? Haja luz. Haja luz. E houve luz. 2 segundos? A Bíblia diz que acabou o primeiro dia. Um dia para falar uma frase. Haja luz. Aí houve luz. Primeiro dia. Haja luz. Houve luz. Acabou o primeiro dia. A pressa não é de Deus. E para mim, toda noite escura é a expressão do amor de Deus. Eu acho que Deus ama tanto Jonas, aquele cabeçudo, aquele burrinho de orelha, que ele fala assim, cara, eu preciso fazer esse cara parar. Eu preciso fazer esse cara parar. Ele não vai entender. Ele sabe de mim, mas não fala comigo. Ele manja de mim, meu profeta, mas não consegue abrir o coração comigo, não consegue trazer os seus sentimentos. Ele só tem cognição, ele tem ciência sobre mim, mas ele não tem experiência sobre mim. Eu tenho que parar esse cara. Ei, não joga a noite escura fora, porque pode ser que ela esteja vindo das mãos de Deus para você parar. Para você ouvir, para você aprender. A segunda coisa que eu entendo e aprendo no método paternal, amoroso de Deus, porque Deus não se ira, Deus cuida de nós, e mesmo a ira de Deus é a expressão do seu amor, a segunda coisa que eu aprendo é olho no olho. Olharei de novo para o teu santo templo. Você sabe, né? Você sabe, né, Alex, que santuário como vocês estão aqui, sentados, confortavelmente, santuário só começa no século IV da era cristã, né? Não existia santuário. Na era cristã não existia santuário. Quando o Jonas fala de santo templo, né, ele fala assim, olharei de novo para o teu santo templo. Quando o Jonas fala do santo templo, ele não está falando de templo, de santuário, ele está falando de Deus, porque para o judeu, santuário, templo e Deus é a mesma coisa. Para o judeu, a esta época de Jonas, Deus só se pode encontrar no templo. Nós é que temos essa amarra a partir da conversa de Jesus com a samaritana, em que Jesus quebrou esse conceito judaico e ele fala, não, filhinha, você está enganada. Não, em todo canto você pode adorar a Deus. Basta ter um coração sincero. Golaço, né? A gente foi para a galera a partir disso, né? Não. Nossos pais adoram lá, e nossos pais lá no Gerezinho, os samaritanos, o de vocês adoram lá em Jerusalém. Aí Jesus fala assim, eu entendo, eles pensam isso, que Deus está estreito, está incluso, está inscrito ao santuário. Por isso Jonas fala, eu quero um dia voltar ao santuário, porque na verdade ele está dizendo, um dia eu quero olhar para o Senhor. É isso que ele está dizendo. Esquece a palavra santuário, pensa a palavra Deus. Quando você pensa templo, olharei de novo para o teu santo templo, ele está dizendo o seguinte, será que um dia eu vou olhar de novo para você? E essa segunda coisa que eu quero ajudar você e eu a aprendermos. Você está olhando para mim? Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Para quem você está olhando?
Porque nessa noite escura, tudo que Deus quer é que você aprenda a olhar para Ele. Cara, esse negócio de mulher, eu, que nem o Chico César, né? Eu também sou mulher, né? Eu sou um pouco mulher, sou um pouco homem, mas sou mais homem que mulher. E você também, e todos nós, né? Que bom que a gente seja um pouco mulher, seja um pouco homem, seja um pouco sensível, seja um pouco mais bruto, né? Essa mistura dessa singularidade. A mulher fica muito ofendida quando a gente não olha, né? Quando a gente não percebe. Alex, se você é um homem muito sensível, certamente está sempre disponível nas conversas com Patrícia, não tenho dúvida disso. Nada de Flamengo, de futebol, de filmes. Quando sua esposa começa a falar, você para o que está fazendo para ouvi-la. Não é, Patrícia? É isso mesmo. Eu sabia que ele é esse tipo de homem. Porque a mulher, ela tem um negócio, ela quer ser lida como prioridade neste momento. E o olhar é fundamental para ela. Nós não, os homens são ogro, os homens são... Orem pelos homens, orem pelos homens. Engraçado. Nesse sentido, parece que Deus tem um corte feminino muito intenso. Que Deus para Jonas, porque quer que Jonas olhe ele olho a olho. Eu olharei de novo para você, Senhor, diz o texto. É isso que Jonas está dizendo. A pergunta que eu quero fazer a você é que nessa noite escura, para quem você está olhando? Para onde você está olhando? Jonas diz que ele vai voltar a olhar para o Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Diz o salmista. O meu socorro, ele vem do Senhor. Para onde você está olhando? Você não tem ideia o quanto esse olho é consequente. O olho mesmo, físico. Estou falando olho físico. Jesus chegou a dizer que os olhos, eles são a janela da alma. Você não tem ideia o quanto é consequente para onde você olha. Você não tem ideia. Você não tem ideia o quanto é consequente o que você escuta, o quanto é consequente o que você olha. Dia desse eu conversando com meu irmão, e ele começou a falar de coisas, né, que estão acontecendo, e que isso, Covid é o tema central, né? Isso, aquilo, e eu sem graça, né, constrangido, eu tenho um único irmão mais velho que eu, um ano, eu constrangido, não querendo, sabe, parecer que eu estava deselegantemente indiferente ao que ele dizia, mas ele foi tecendo detalhe, que eu tive que me render e falar, Sérgio, eu não estou vendo TV, cara, eu não estou vendo, não me lembro nem mais a última vez que eu vi o jornal, nem me lembro mais, sei lá, 3 meses. Sei lá, não me lembro, honestamente não me lembro. Não estou de papo não me lembro. Um dia desses alguém falou para mim, cara, você precisava ver o jornal? Eu falei, não precisava não, cara. Isso é uma escolha. Precisava não. Porque você não tem ideia do que o que você ouve, o que você vê faz com você. Você não tem ideia. Você não tem ideia. A neurociência está descobrindo coisas fantásticas. Se chama notícias tóxicas. Se você de manhã recebe uma informação tóxica, já se calcula que cerca de 30% da sua produtividade naquele dia cai por uma notícia tóxica que você recebe no início do dia. Se você recebe uma notícia tóxica no início do dia, a neurociência diz que isso vai ficar repercutindo em você, sem que você perceba, cerca de 6 horas. 6 horas, cara. Jonas diz que vai olhar para Deus. Por favor, não jogue a noite escura fora. Perceba que esse tempo que Deus está te parando é um tempo para você aprender a voltar a olhar nos olhos do Senhor. A você voltar a desejar estar com Ele. A você desejar estar diante dEle. Não saber dEle, mas saber com Ele. E a última coisa, projeta lá, sabe, por gentileza, o segundo slide. Jonas fala assim... Afundei até os fundamentos dos montes. Afundei até os fundamentos dos montes. Valeu. Como é que está a sua vida, hein? Vamos combinar? Você sabe como é que está, né? Você sabe. Em 2015, eu fui num congresso chamado Retiro Espiritual do Sara. O nome oficial mesmo acho que é Retiro Espiritual. E lá eu sofri uma conversão.
Setembro de 2015, dia 14 a 17, foram 4 dias. Eu sofri uma conversão. Uma conversão. A turma que está aqui, os que me conheciam lá, eu sofri uma conversão, cara. Eu mesmo fico de bobeira como é que eu penso hoje. Eu mesmo fico de bobeira. É um negócio assim muito impressionante mesmo. A conversão que a Bíblia diz, ela existe. Para mim, hoje ela é verdadeira. Antes ela era só teórica, eu falava dela. Hoje eu falo de um lugar que eu vivo. Sofri uma conversão, cara. Sofri um negócio assim, eu pensava assim, não penso mais. E sem esforço, entendeu? Não é tipo, cara, eu preciso. Não, foi vindo. Tipo assim, jogar uma semente no chão e você nem se regar e o negócio vai crescendo. E um dia desses, eu te dei um depoimento, né? Gravei um depoimento para um organismo, e perguntaram assim para mim, mas aconteceu alguma parada, sabe? Tipo assim, né? Virou minha vida, virou meu carro, virou minha vida. Não teve câncer, não teve morte, não teve desemprego, não teve filho morto, não teve, perdeu um treco, não teve. Eu entrei num retiro, um lugar super aprazível, e saí de lá num processo de reflexão, e foi acontecendo. E a pessoa perguntou, mas o que você atribui isso? Eu não posso dizer o que eu disse lá, porque os religiosos não suportariam uma palavra de baixo calão. Mas eu vou falar uma palavra possível do santuário mais próximo que eu disse. Falei, cara, assim, ele perguntou, mas o que houve? O que você atribui essa transformação? Ou você percebeu? Eu falei, cara, não aconteceu nada, não deu uma topeira e salsanha, nada disso. A topada? Não, nada disso. Mas uma coisa eu posso te dizer, eu sabia que a minha vida estava uma titica. Eu sabia. A minha vida estava uma titica. Não foi titica que eu falei, não. A minha vida estava uma titica. Eu sabia. Cara, não joga fora a noite escura, não. Porque pode ser que a sua vida esteja uma titica. Que nem a de Jonas. Ele fala que estava tudo ferrado, cara. Que ele estava afundado até os fundamentos da morte. Ele estava tudo enrolado. Ele sabe o que está acontecendo com ele. Percebe que o peixe, então, é uma prova de amor de Deus? Não é prova de briga? Porque Deus para o cara. Jonas, você precisa parar, cara. Você é profeta, está próximo da luz, mas tu está debaixo da luz, tu está na escuridão, cara. Você é religioso, crente, manja da Bíblia, coisa e tal. Tu está todo ferrado, cara. Para! Outra coisa, cara, começa a olhar nos meus olhos. Volta a olhar para mim. Para onde você está olhando, miserável? Olha para mim. Você está olhando para tudo quanto é canto. Olha para mim. Isso não é de Deus, não, sabe? O negócio começou a falar aqui, cara. Está repreendido. É que eu era para trazer meu tablet, não trouxe, enfim. A culpa é toda minha culpa, minha máxima culpa. Cara, a gente tem que parar. Bota de novo lá, porque eu quero que a turma veja. Pare de tentar. Pode voltar. E faça. Para de tentar mudar e começa a mudar. Para de ficar prometendo para segunda-feira e começa ontem. Sai desse lamaçal. Joga isso fora, porque isso está te jogando para o fundo dos mares. Assume compromisso com a paz, com a mudança, com a transformação e roga ao Pai do céu força, mas sai deste lugar, dá o primeiro passo. Diz a física, o ponto mais difícil de ser vencido é vencer a inércia. Comece, rompa a inércia, faça, pare de tentar. Pô, dia desses, cara, eu levanto todo dia às 5 da manhã. Hoje eu não levanto. Eu fiz um final de semana, foi punk. Mas hoje eu levantei tarde, levantei 6 da manhã. Mas todo dia eu levanto 5 da manhã. Todo dia. Para orar. Todo dia. Com exceção de sexta-feira, que é o meu Shabá. Eu fazendo mentoria com um pastor, e ele falou assim, cara, não dá para acordar cedo não, cara. Antes das 6 não dá para acordar. Como não dá para acordar? Não é que eu tento, não consigo. Para de tentar. Você que está aqui sentado nos bancos, você que está na sua cadeira aí confortável em casa, você que está em qualquer canto dentro do carro, para de tentar. Faz. Porque é isso que o Senhor está dizendo para Jonas. Jonas, para de tentar, cara.
Faça. Eu te dei uma orientação, faça. Eu estou te chamando, venha. Eu estou te clamando, submeta-se. O Senhor Jesus foi passando entre os discípulos e disse, vem e segue-me. Não cabe outra resposta. Joel, levanta. Não cabe outra. Que hora? Bonitão, falei, levanta. Que hora? Levanta, eu sou o Senhor, você é o servo. Para de tentar, faça. O Senhor está chamando a mim e a você para o hoje, para essa noite escura, para a gente parar, voltar a olhar nos olhos dele, levantar-se e sair desse lamaçal, dessa vida afundada, desse rolo todo, dessa bagunça toda que a gente acabou escolhendo ficar. Lupicínio Rodrigues diz na sua canção, né? Cavaste o teu abismo com teus próprios pés. A gente é assim, cara. Para de tentar, Jonas. Faça. E a última coisa, essa não é nada. Olha, eu fiquei pensando, cara, eu vou falar isso mesmo. Coloca lá, sabe? Aí tem o texto, eu preciso que você leia comigo. Eu vou ler e você acompanha. Ele orou, o Jonas, né? Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ele briga com Deus porque Deus é misericordioso. Tem noção disso? Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. A cena foi a seguinte, a cena é patética, a cena é caricata, Jonas, então, depois desse papo do peixe e... ele se sentiu tocado por Deus, aí o peixe cuspiu ele na praia, e ele então resolveu obedecer ao Senhor, e agora se converteu, e tem todo aquele processo, pô, Senhor, isso mesmo, agora eu parei, agora eu estou olhando nos teus olhos, eu estou todo enrolado, eu preciso organizar minha vida, eu preciso sair debaixo da luz e ficar num ponto mais iluminado, apesar de eu ser profeta, eu sei de você, mas não sei com você. Pá, né, acordou, eureka, né, pá, acordou. Deu aquela papo do Arquimedes, pá, acordou, percebeu. Aí ele foi para Nínive, que é o Iraque hoje, né? Foi para Nínive. Aí lá ele pregou. E as pessoas se converteram, diz o texto. As pessoas se converteram, a cidade se converteu, porque Deus falou que ia destruir a cidade. E ele chegou e falou, vocês têm que parar com isso, essas bobagens todas que vocês fazem, coisa e tal, para de chamar Jesus de Genésio, para de chamar o urubu de meu louro, porque a ira do Senhor virá. E os caras, isso mesmo, até o rei, cara, também mudou, e mudou tudo. E aí Jonas entrou em crise. As pessoas se converteram, ele entrou em crise. Muito engraçado. A Bíblia diz que ele foi para um monte. Deus marcou dia e hora, vou destruir a cidade, mas a cidade se converteu. A cidade se converteu, Deus não destruiu. Ele foi para um monte para saber, quero ver se o Senhor vai manter a sua palavra e vai destruir. Cara maluco. Aí ele dormiu lá, aí tem uma parada que uma planta subiu à noite e cresceu durante a noite, protegeu ele do sol e coisa e tal. Quando ele acordou, a planta estava morta. Um negócio muito curioso. A planta estava morta e ele se ressentiu porque a planta estava morta, porque o sol acordou ele, o sol a pino, e ele ficou irritado com aquilo e falou, eu quero morrer. Ele estava mal. Ele estava irritado porque as pessoas se converteram. Tem noção, Magda, disso? O cara estava irritado. E aí ele briga com Deus, porque eu sei que você é frouxo mesmo, tudo você aceita, você perdoa, você deixa as coisas acontecerem, coisa e tal, eu já sabia, é por isso que eu fui embora, parecia aquela criança mal criada, eu não te amo, eu não gosto de você, parecia um adolescente, né? Frustrado, eu vou me matar, vou me jogar do meio fio, entendeu? Uma coisa assim, infantil, né? Eu quero ressaltar duas coisas aqui. A primeira eu falo com muita tristeza e com muito receio, mas quando eu olho a Bíblia não se desculpa e nem protege os seus heróis dos seus equívocos. Toma cuidado, porque a sua religião ela pode se alegrar muito mais com a morte do que com a vida das pessoas. Agora mesmo esses dias, dá uma olhada aí, eu sou membro da Comissão contra a Intolerância Religiosa. E eu tenho acesso a essa informação de forma um pouco mais privilegiada. Agora mesmo esses dias, uma criança foi retirada da tutela dos pais, da mãe em particular, porque ela estava num rito de candomblé. E eu não sei, eu não sou candomblessista, mas eles têm os ritos deles, né? Nós temos os nossos também, né? E aí a avó, que é evangélica,
Suspeita-se que a avó denunciou, suspeita-se. Mas as denúncias não se lograram concretas, porque a denúncia anônima era que a menina estava sofrendo abuso, inclusive físico e até mesmo insinuável sexual, e fizeram uma investigação delituosa nela, né? E a menina não tinha nada, e a mãe dizia: eu só estou ensinando minha filha o caminho que acredito, que é o ritual do candomblé. Então tem que ficar 20 dias isolada, raspar a cabeça. E essa era a denúncia do violência física, raspar a cabeça da criança. E a criança deu declaração ao delegado: eu não me sinto violentada, eu quero esse caminho, eu quero isso, é isso que eu quero. Toma cuidado, viu? Porque apesar de você achar tosca essa história de Jonas, dele ficar irritado porque os caras se converteram, é possível que a gente se pareça muito mais com ele do que a gente gostaria de admitir. Às vezes a gente se alega muito mais na morte das pessoas do que no prazer delas. Você acredita que eu participei de um programa Amor e Sexo, quando a Fernanda, não sei nem se tem esse programa, que a Fernanda Lima, né? Fernanda Lima conduz. E tinha um cenário hipotético de dois homossexuais que tinham uma criança, dois homens homossexuais tinham uma criança, um cenário hipotético, era a hipótese. Uma criança, e eles queriam levar a criança para ser formada na igreja evangélica. Sei lá, talvez ele tivesse sido evangélico no passado, sei lá. Era uma hipótese. E ela começou a rodada de perguntas por mim, logo euzinho, cara, e reverendo, o que o senhor acha? E eu falei, pô, legal, eu acho mesmo que deve levar, e a igreja é uma benção, vai dar educação religiosa à criança, coisa e tal, e vai ser bacana, e, né, pá, falei um montão de história lá. E no final, gente, no final, talvez até por vício de linguagem, eu falei assim, e que Deus abençoe vocês. Cara, você acredita que eu fui processado porque eu falei Deus abençoe para dois homossexuais? O processo não foi em frente, porque por questões jurídicas, né, da igreja, e mostrou-se que não tinha sentido, mas uma pessoa lá num canto do país, escreveu me denunciando, dizendo que eu tinha abençoado os casais homossexuais e que isto era um... Cuidado, viu, que você pode parecer muito mais com Jonas, em que você se alegre muito mais com a morte das pessoas do que com a salvação delas. Essa é a primeira coisa feia, que eu quero chamar a sua atenção. Toma cuidado, porque a luz que há em ti, como diz o Senhor, pode ser só trevas. Toma cuidado. Porque isso é uma coisa caricata. A ira de Jonas diante do prazer da vida das pessoas que para ele elas não mereciam. E a segunda coisa que eu quero ressaltar é a misericórdia de Deus. Eu não consigo alcançar, viu? Termino aqui. Eu não consigo alcançar. Honestamente não consigo. Como Deus pensa. Eu não consigo. Eu tenho 2 filhos. Silas, o mais velho, e o Jonatas, o mais novo. Eu acho que se meus filhos pegassem a minha grana, pai, me dá a grana aí que eu tenho direito. Eu falei, não, peraí, cara, eu estou vivo ainda. Não, mas a lei fala que eu tenho direito. Eu falei, pô, bicho, mas eu tenho que viver aqui, pagar minha aposentadoria, estou ficando velho. Não, mas não importa. Eu falei, é mesmo, cara? Isso mesmo? Quero a minha grana. Pô, tu vai... quero a minha grana, ponto final, 1/3 é meu, 1/3 é teu, 1/3 é do meu irmão, 1/3 é meu. Eu não sei, cara, se eu conseguiria suportar um filho desse, sabe? Eu não sei. Aí passa um tempo, pior, cara, o cara volta todo arrebentado, todo ferrado, dente podre, inchado, todo perebento, e fala, pai, voltei. Voltou, miserável? Não, miserável não, voltou, meu filho, voltei. Me recebe de novo. Eu não sei se eu conseguiria isso. Te receber de novo. Pô, Jesus conta essa história, se a gente parasse para ler esse texto, e não é ler não, cara, mastigar, comer ele, saborear, e de novo, cara, eu não consigo alcançar o amor de Deus. Ele recebe o filho de volta. Quando o filho diz assim, olha só, pai, eu sei que o que eu fiz com você foi uma cachorrada, eu sei, eu estou ligado. Não precisa nem me chamar de filho. Só me dá um canto naquela casa lá onde tem lá os trabalhadores, eu fico lá porque eu só quero comer e ter uma cama para dormir, porque eu sei que eu não tenho mais condições de te olhar como igual.
A Bíblia diz, na história de Jesus, que o pai não deixou nem o moleque terminar a frase. Não deixou o moleque nem terminar a frase. Pega esse moleque, dá um banho nele, pega as roupas dele reais, está lá no quarto dele, está guardado, sempre esteve guardado, pega o anel que simboliza ele é meu filho, ele é dono de tudo, veste ele e mais. Pega o melhor bezerro que tem, chamado bezerro cevado, sem gordura, o melhor bezerro que tem, mata, chama a vizinhança, os parentes, liga, passa zap, passa e-mail, liga, porque hoje à noite vai ter uma festa, porque o meu filho voltou. Tem noção do amor de Deus? Você tem noção do amor de Deus? E Deus fala isso para Jonas: Jonas, como é que você pode ser tão mesquinho, cara? Você se irritou porque a planta morreu. Sequer você plantou a planta. Sequer você regou a planta. A planta durou um dia. Ela cresceu à noite e morreu de dia. E você ficou deprimido, magoado, porque a tua plantinha... E você não tem misericórdia da cidade de Nínive, onde tem milhares de pessoas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus só sabe amar. O nosso Deus só sabe amar. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Bendito Senhor, ajuda-nos que estas falas, como sementes, encontrem os muitos, muitos e muitos corações. E que a tua boa palavra, vinda do Senhor, e se de fato veio do Senhor, faça crescer e germinar no coração e na alma de cada mulher e homem, trazendo aquilo que o Senhor deseja ver em Jonas, um relacionamento contigo e não sobre você, mas um relacionamento com o Senhor. Trazendo a eles aquilo que tu querias ver em Jonas, fazendo essas pessoas, nesse tempo escuro, nessa noite escura, pararem, te olharem e se levantarem em direção ao novo. Ajuda-nos, Senhor, a admitir que a maldade que há em nós ainda é muito além daquilo que desejamos e gostaríamos. Inspira o teu Espírito, a tua misericórdia. Porque se há uma coisa que o Senhor se alegra, é saber que nós seremos amorosos e misericordiosos. Te rogamos assim, por Jesus teu Filho, e que o Senhor, o bom Senhor, te abençoe, e que Ele mesmo, Senhor, te guarde. Que o bom Senhor faça seu rosto luminoso resplandecer sobre todos, aqui e onde estivermos, hoje e sempre. Amém.